Por quê? Porque esse é um assunto que eu vou tratar com vocês que mudou a minha vida. Ele não é um assunto meu, não fui eu que criei, eu apenas peguei uma montoeira de materiais, li esses materiais todos, e eu resumi esses materiais como uma base. E eu sempre tenho falado para os irmãos, e quando você compreende e entende essa base, você vai compreender toda a Bíblia, porque toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, está plantado sobre essa base, que nós vamos estudar hoje. Como eu cuido da área da mordomia, então eu uso muito o termo mordomo. Eu acho que você já deve ter ouvido essa palavra mordomo, que nós devemos ser mordomos, né? Eu fui pastor em Mato Grosso, e lá eu conheci muitos fazendeiros, né? Tem fazendeiros lá que tem 2, 3, 4, 5. Eu conheci um fazendeiro lá que tinha 6 fazendas. E o período que eu estava lá, ele tinha acabado de comprar uma fazenda no valor de 60 milhões. Aliás, ele falava 60, 60, 60. Eu fui almoçar lá meio-dia na casa dele, e a mulher, a esposa dele tinha feito um almoço lá, e aí ela estava esquentando o almoço, eu e minha esposa e o irmão falando 60, 60, e eu achei que era 60 mil. Aí ele foi buscar um suco para nós lá, e eu falei para minha esposa, Cássia, por que a gente não vende o nosso carro, mais um dinheirinho, e a gente compra uma propriedade? Poxa, 60 mil, e aí tal. Depois que eu entendi que não era 60 mil, era 60 milhões. Aí foi como um balde de água fria. Aí eu falei para ela, é melhor a gente voltar para a nossa vida real mesmo, e assim vamos tocando o barco. Então, só que um fazendeiro, ele não consegue cuidar de 6 fazendas ao mesmo tempo. Então, cada fazenda, ele tem o quê? Um gerente, um mordomo. E esse gerente, esse mordomo, ele tem que entender claramente que ele não é o dono daquela fazenda. Mas ele vai cuidar daquela fazenda como se ele fosse o quê? O dono. Como se ele fosse o dono. Eu moro em Curitiba hoje, e eu sei que nos Estados Unidos, como no Brasil e em outros países, nós temos muita gente rica de verdade. Nós somos, às vezes, meio metidos a rico, mas existe rico de verdade. Geralmente, quem é rico não mostra a riqueza. Isso é mais a classe emergente. Mas o rico de verdade, na verdade, a gente quase nem percebe que ele é rico. Mas uma pessoa rica, quando estraga uma torneira, queima ali, sei lá, dá um defeito no chuveiro, né? Umas coisas assim, ele não vai cuidar disso dali. Então, essas pessoas ricas, até os dias de hoje, elas também têm mordomos. E contrata, demite, contrata o jardineiro, piscineiro, etc. Então, essas pessoas ricas, até hoje, elas têm esses mordomos, né? Esses administradores, nome mais moderno aí para nós, dos lares. Só que esse mordomo, esse administrador, tem que entender que ele cuida daquela casa, mas aquela casa não é o quê? Não é dele. Não é e não será, a não ser que o dono passe para ele. Mas ele tem que cuidar daquela casa, porque ele sabe que ele vai dar o seu melhor ali diante do dono. Então, nessa ideia, nessa construção de que todos nós somos donos, todos nós somos mordomos e temos um dono, eu quero construir uma base com vocês muito legal nesses minutos aqui que me restam. A primeira coisa, 3 coisas que nós, como cristãos, como mordomos, temos que entender na nossa vida. 3 coisas. A primeira delas, eu quero compartilhar com vocês, é que existe um Criador. Se você pegar Gênesis, capítulo 1, versículo 1, aqui está o começo de tudo. Da compreensão sobre Deus, tudo, tudo.
Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e o quê? E a terra. Então, aqui, quando Deus se apresenta a nós, quando ele se apresenta a nós, ele já se apresenta como um Deus o quê? Criador. Ele criou tudo, ele é o dono de tudo. Essa é a apresentação de Deus para nós. Um Deus como dono de tudo, que criou tudo. Nós não criamos nada. Nós não criamos nada. Tudo surgiu das mãos de quem? Desse Deus criador. Tanto é que desde Gênesis, não vou ter tempo para ler tudo, até Apocalipse, olha o que eu falei, essa base é a compreensão para nós compreendermos toda a Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, fala e exalta sobre esse Deus o quê? Criador. Se você pegar as 3 mensagens angélicas, lá em Apocalipse, capítulo 14, olha o que diz lá. Adore aquele que é outro assunto, né? Adore aquele que fez o quê? Os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, desde Gênesis até Apocalipse. Por exemplo, uma outra passagem que você pode anotar aí, Salmos 89. Olha que legal. Salmos 89, versículo 11, olha o que diz. Os céus são teus. Salmos 89, 11. Os céus são teus, e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo, olha essa palavra, e tudo o que nele, o que existe. Tudo surgiu das mãos desse Deus Criador. O Salmos 24, versículo 1, já é um salmo bem conhecido nosso, diz assim, Salmos 24, 1, do Senhor é a terra, e tudo, olha essa palavra, voltou de novo, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, resumindo, até aqui, ficou bem claro para nós que tudo que se move, tudo que os nossos olhos conseguem ver, saiu das mãos desse Deus, o quê? Criador. Criador. Ele criou tudo. Então, de uma maneira bem didática, como professor, né? Repetindo sempre para os seus alunos, nós temos que colocar na nossa cabeça. A primeira coisa que o mordomo, que o cristão deve reconhecer, é que existe um Deus, o quê? Criador. Ele criou tudo. Segunda coisa, está no Salmos 66. Salmos 66. O Salmo 66, versículo 7, aqui está a segunda característica que nós devemos ter como cristãos, como mordomos. Salmo 66, versículo 7. Ele governa para sempre com o seu poder. Com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Temos várias passagens que falam sobre esse Deus poderoso. Porque tão complexo, queridos irmãos, tão complexo é a criação, tão complexo também é o poder para manter essa criação. Vejam, existe um livro, eu acho que existe também um documentário na Netflix sobre o pontinho azul, etc., porque quando você compara o ponto azul, o pontinho azul, não me lembro mais o nome ali, mas é nessa linha aí, quando os aparelhos estavam lá, não sei a que distância da Terra, tiraram uma foto da Terra e ali apareceu só um pontinho azul.
Porque quando você compara a Terra com você mesmo, a Terra parece que é enorme. Mas quando você compara a Terra diante do universo, é um pontinho azul. Então, como manter? Nós estamos aqui, aparentemente, parece que parados, mas a Terra está o quê? Girando. E Deus está cuidando de tudo, de tudo. Então, tão admirável é ver um Deus criador, mas tão admirável é ver que existe um Deus poderoso e cuide de tudo. Então, a primeira característica que nós encontramos em Deus é que existe um Deus criador. Ele criou tudo. A segunda característica que nós encontramos em Deus é que existe um Deus poderoso que mantém tudo. Tudo. Mas é a terceira característica. A terceira característica nós encontramos em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz aqui, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus, olha, o Criador de tudo, esse Deus poderoso que mantém tudo, porque Deus é o quê? Amor. Porque Deus é amor. Você deve se perguntar agora, pastor do céu e da terra, onde se encaixa essa palavra amor aí, nesse conceito de sermos mordomos e cuidarmos das coisas de Deus, etc. Eu vou dizer uma coisinha para vocês, acho que aqui está a base de tudo. Deus é tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso, mas tão amoroso, que Ele nos enche de presentes. Vocês já pararam para pensar nisso? Que privilégio nós temos desse Deus Criador, poderoso e amoroso, que Ele nos enche de presente. A vida é um presente. Estarmos vivos aqui hoje, diante do que nós já passamos agora recentemente, de uma pandemia, isso é um presentaço. Até hoje, eu me pergunto por que Deus me poupou. Perdemos amigos, perdemos vizinhos, perdemos irmãos de igreja, perdemos pastores, perdemos tantos queridos, e eu me questiono constantemente o que eu tenho que Deus me poupou. É um privilégio, irmão, estarmos aqui hoje. Quando você abre a sua geladeira, isso não é um privilégio? Talvez a gente não tenha aquela geladeira tão repleta assim das melhores coisas que se oferece no supermercado, aquelas coisas. Mas eu tenho certeza, olhando o rostinho de alguns, como eu, que estamos até gordinhos, como eu, comida não tem faltado na nossa casa. Isso é um privilégio. Um outro privilégio é você poder ligar a sua torneira, lavar o seu rosto. Vocês têm noção que uma boa fatia da população mundial não tem água encanada e muito menos tratada? Você já parou para pensar que privilégio? Quando você quer tomar um banho, você liga o chuveiro, tem a sua aguinha. Isso não é um privilégio? Isso não é uma demonstração de um Deus amoroso? Os filhos são um presente. Agora, o maior presente que nós recebemos, sabe o que foi? Por isso que eu falei que essa base é a compreensão de toda a Bíblia. Sabe qual é o maior presente que nós ganhamos?
foi a vinda do Salvador para nos tirar desse mundo de quê? De pecados. Isso é um presente que não tem como pagar. Você pode fazer o máximo e dar o máximo de si. Você jamais vai conseguir pagar isso. Porque isso foi uma demonstração de quê? De amor. Os filhos são um presente. Que privilégio podemos termos os filhos, aqueles que têm, né? E muitos têm os filhos que adotam, outros têm os filhos que adotam na igreja e cuidam deles. Isso é um privilégio. Sabe outro privilégio? Eu tenho certeza, Zina, que desse grupo aqui, ninguém vai dormir na rua hoje à noite. Eu acho que não. Pagando aluguel ou não, nós somos privilegiados. Nós temos um teto. Pode ser a casinha mais simples. Pode ser a panelinha mais simples. Pode ser as coisinhas de casa mais simples. Mas isso é um privilégio, ter um lugar para dormir hoje à noite. Que Deus amoroso é esse? Que nos enche de presentes. Até a aposentadoria é um presente. Até o seguro social, enfim, essas coisas todas, isso são presentes. Quantos países aí estão com dificuldade para pagar? Eu imagino que na labuta da vida, para baixo e para cima, mas temos os nossos trocadinhos, né? Amigos, diante disso, eu quero já indo agora fazer uma reflexão um pouco mais profunda, então. Então, aqui foi a base. Mas o que o inimigo fez conosco? Se Deus é o Criador, se Deus é esse Deus poderoso, mas é um Deus amoroso também, porque nos enche de presentes. Então, esse é o pouquinho que nós conhecemos de quem? De Deus. É o pouquinho. Agora, sobre nós. Isso é o que nós sabemos de Deus, que existe um Deus criador, um Deus poderoso, um Deus amoroso. E nós? Se você for em Gênesis novamente, 1, versículo 27, que é a última passagem, 1, versículo 27, aqui diz o seguinte: criou Deus o homem a sua o quê? A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós vimos que na primeira passagem que eu li, Deus se apresenta, mas Deus se apresenta como um criador. Mas quando Deus agora nos apresenta, ele não fala que nós somos criadores. Ele fala que nós fomos o quê? Criados. Aqui está a diferença. Isso significa que nós não somos o Todo-Poderoso, o autossuficiente. Isso significa que nós dependemos desse Deus, o quê? Criador. Criador. Poderoso, e pela sua misericórdia, ele nos enche de presentes. Porque até a inteligência que você tem, você sabe, as habilidades que você tem para ganhar o teu pão de cada dia, nem essas habilidades são tuas. Essas habilidades foram Deus que te deu. Porque se Deus quisesse nos tornar tolos, ele o faria. Mas se você tem habilidade, porque tem gente que tem habilidade para fazer negócio, tem gente que tem habilidade para construir uma casa, tem gente que tem habilidades na área de direito, tem gente que tem habilidade em muitas coisas. Essas habilidades não são tuas. Essas habilidades são de quem? De Deus, desse Deus o quê? Amoroso. Então, tudo que nós temos não é nosso. Provém de quem?
desse Deus. Então, se tem uma frase que a gente escuta muito em velório, é aquela tal da frase assim: puxa vida, morreu e não levou nada. Já viram essa frase? Morreu e não levou nada. Pois é, eu tenho uma notícia triste para lhe dar. E vai morrer, nós não vamos levar nada mesmo. Sabe aquilo que você está se matando, se matando, se matando, se matando? E às vezes nem cuidando da saúde. Eu tenho que dar um recadinho para você hoje. Ei, olha só. O dia que Deus chamar a sua senha, não sei quando, não passe, como diz outro, não adianta passar para o outro. É você mesmo. E nem se fazer de surdo. O dia que Deus chamar a sua senha, tudo, olha ao redor onde você está agora. Tudo que você tem, você vai ter que deixar. Sabe por que você vai ter que deixar? Sabe por quê? Porque nada é nosso. Não foi, não é e não será. Porque tudo que nós temos é de Deus e Ele nos concede através do seu amor. Do seu amor. Então, entenda isso. Que tudo que nós temos provém de Deus. Pois bem, o horário vai passando e eu tenho que acelerar aqui a descida do morro agora para a conclusão. O que o pecado fez? Desde o céu, Adão e Eva, e até os dias de hoje. Sabe o que o pecado fez? O pecado, ele fez mais ou menos assim, a gente pega o celular e diz, não, isso aqui é meu, fui eu que criei, fui eu que levantei pela madrugada, fui eu que consegui, e não foi eu, e foi eu. E hoje a gente fica aqui nesse mundo, irmão, se gladiando igual uns loucos. É um roubando um do outro, é um desviando uma coisa do outro, é um fazendo um seu monte de coisas aí, e é um trapaceando, é guerra daqui, vocês estão vendo ali, porque por trás de todas essas guerras, tanto do passado como as presentes, sempre tem uma questão por trás. Sabe qual é a questão de tudo isso? Uma palavra chamada cobiça. Cobiça. Porque quando nós não desenvolvemos um espírito de gratidão, no lugar do espírito de gratidão, brota, sabe o quê? A cobiça. Então, quem mora no Brasil, Estados Unidos não é tanto assim, mas no Brasil tem aquelas cercas elétricas para dar choque um no outro, o outro não pular a cerca, é caco de vidro em cima do muro. Pensa colocar caco de vidro para cortar o outro não pular. Gente do céu! Hoje você não sai de casa, deixa o carro, tem que estar trancando e tal, porque a cobiça entrou no lugar do quê? Do espírito de mordomo, de gratidão, reconhecendo que Deus é o quê? O dono. E aí, numa forma de ilustração, assim, né? Até para a gente entender, e nós aqui embaixo tudo se matando nessas guerras, essas coisas, por causa de cobiça, porque agora é só eu quero para mim, é só para mim, é só para mim, e é só para mim, e eu não quero compartilhar com ninguém, porque é a cobiça, ver se toma conta de mim. Aí a gente se mata, se gladeia tudo aqui embaixo. Aí Deus lá de cima, né, Jesus se ofereceu, falou, meu Deus, olha, estão se matando tudo lá embaixo. Aí Jesus falou, eu vou ter que descer. E o que Jesus veio fazer aqui nessa terra? Sabe o que Jesus veio fazer aqui? Eu falei que quem entender essa base entende toda a Bíblia. Sabe o que Jesus veio fazer aqui? Nos ensinar novamente o espírito de servir. De não de se apegar nas coisas, mas de servir. Então Jesus falou assim, eu vou descer lá. E quando ele desceu aqui, ele fez algo maravilhoso. Quando os discípulos não queriam lavar os pés um do outro, tal, aquela confusão toda, porque ninguém queria ter aquele espírito ali de amor, Jesus falou, eu vou lavar. E aqui Jesus ensinou o primeiro princípio que nós devemos ter, para servir. Então, se Deus foi exagerado com você, se Deus foi exagerado com você
em te dar muitos presentes, não crie um espírito de ganância. Compartilhe os presentes que ele te deu. Porque, na verdade, nada vai ser teu. Você é apenas um cristão, um mordomo que administra aquilo que tem um dono. E esse dono é quem? É Deus. Por isso, eu quero finalizar agora nesses 5 minutos. Olha que legal. Eu falei no início que quem prestasse bem atenção nessa base compreenderia mais ou menos ali, com muita clareza, toda a Bíblia. Então, já que era para terminar o sermão agora, Zina, eu vou pegar só 3 minutos a ser ali. Por que, então, eu guardo o sábado? Olha que pergunta, diante dessa base que eu acabei de dar agora. Sabe por que eu guardo o sábado? Porque esse dia tem um dono. Quando Deus criou ali o Jardim do Éden, ele plantou o jardim, ele fundou ali o jardim, onde é que nós pisamos hoje? Isso aqui é o espaço, e esse espaço tem um dono. Eu sei que, por uma questão de organização governamental, a gente fala, ó, esse terreno é meu, essa casa é minha, mas, na verdade, nada é nosso. Esse espaço tem um dono, esse espaço. Quando ele foi criando cada dia da semana, ele foi criando o tempo. Então, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. E não é, irmãos, que a gente descobriu que o tempo também é dele? Não é que o tempo também é dele? Ou você consegue criar um dia? Olha, aqui no Brasil já é noite. Pega e puxa o sol para trás. Você não tem condições. Nós não temos condições de criar o tempo. E o que o dono do tempo pediu para nós fazermos no 7º dia? Descansar, porque ele é o dono. Claro que nesse dia a gente celebra a criação, tudo, mas o princípio, por que eu guardo o sábado? Qual é o princípio? Porque o tempo tem um dono e o dono pediu. Então, se eu sou um mordomo obediente, eu obedeço. Por que eu cuido do meu corpo? Olha, por que eu cuido do meu corpo? Ah, para ficar musculoso, para exibir para o povo lá na praia que eu sou musculoso, atiçar o povo. Olha, não, isso não. Eu cuido do meu corpo porque esse corpo tem um dono e o dono pediu para eu cuidar desse corpo. Então, se eu sou um mordomo, um cristão obediente, eu cuido do corpo, não para exibir para os outros, se exibir para os outros. Eu cuido desse corpo porque esse corpo tem um dono. É o mesmo princípio, questão dos dízimos e das ofertas. Por que eu devolvo o dízimo, a oferta? Porque tudo que nós temos, a Bíblia diz prata, ouro, tudo é de quem? É de Deus. E o dono da prata e do ouro pediu. É ele que pediu. Eu não posso dizer, é meu, é meu, é meu. Não, eu não posso dizer assim, esse corpo é meu, eu faço o que eu quero. O dia é meu, eu faço o que eu quero. Isso aí não é mordomo, isso não é um cristão, isso é um fragmento de cristão. Isso é um fragmento de mordomo. Porque o mordomo verdadeiro, o cristão verdadeiro, reconhece que ele tem um dono. Ele reconhece que ele tem um dono. E que ele quer ser obediente ao dono. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A cada um de vocês. Que você nunca se atreva a achar que você é dono de alguma coisa. Porque Lúcifer tentou, não deu certo. Os nossos pais tentaram e colheram as consequências, e nós estamos colhendo até hoje. E muitos não vão entrar na eternidade, porque não reconhecem que tem um dono. Então, eu quero fazer um apelo ao coraçãozinho de cada um de vocês. Esse teu coração tem um dono. E o que você tem que fazer é reconhecer que você tem um dono. Seja um mordomo, seja um cristão obediente a esse dono. Esse é o meu desejo e a minha oração para vocês nesse grupo lindíssimo de oração. Que Deus os abençoe. Amém?
Amém. Benção. Obrigada, pastor. Que possamos, né, cada dia sermos esses mordomos fiéis, não só dos Amém. nossos bens, dos nossos dons, do nosso tempo, do nosso corpo, para que Deus nos abençoe. Obrigada, pastor. Pode fazer a oração final para concluirmos? Oremos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio de ter recebido, e a cada dia estamos recebendo tantos presentes vindo de Ti, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, por ter enchido a nossa vida de tantos presentes. Que nós possamos ser fiéis a Ti, nós possamos ser mordomos dedicados à Tua causa, que nós possamos reconhecer que Tu és o nosso Deus e que, se estamos aqui hoje, é através e pela Tua misericórdia. Amém, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor, ao recebermos um presente das Tuas mãos, porque tudo vem de Ti, que não sejamos egoístas, ambiciosos, mas que nós possamos ser realmente verdadeiros mordomos, obedientes, e que nós possamos usar tudo que nós temos em favor do Teu Evangelho, em favor da salvação de pessoas, porque daqui um pouquinho vamos ter que deixar tudo aqui nessa terra. Verdade. Que possamos deixar um legado aqui também. Amém. Que outros possam colher dos frutos do nosso amor um pelos outros. Nos Amém. abençoe, nos dê a Tua paz, nos dê a Tua tranquilidade, que possamos ter uma noite de descanso também. É isso que nós te pedimos, te agradecemos por Jesus. Amém.